Temos muitas carências na seleção brasileira. Laterais, talvez um camisa 8 de mais pausa, um camisa 10, um centroavante, mas tem uma posição que se destaca, em que nós temos mais de 10 jogadores com total capacidade de serem convocados e possivelmente até serem titulares da seleção brasileira. E no vídeo de hoje eu vou trazer 13 nomes desses atletas que jogam nessa posição e como eles podem ser úteis à seleção brasileira, quais são os melhores deles, quais têm mais chances de estar na Copa do Mundo de 2026. Eu vou separar o vídeo da seguinte forma: primeiro, jogadores que atuam nas duas pontas, depois só na ponta direita, depois só na ponta esquerda. Além disso, vou fazer menções também a jogadores que podem atuar no setor, mas não são necessariamente pontas. E aí a gente vai ter uma dimensão melhor do quão bem servida a seleção brasileira tá nesse sentido. E eu vou te falar, eu não peguei para fazer essa comparação nome a nome, mas talvez só a França esteja na frente do Brasil nessa posição, que é a de ponta. O Brasil tem feito e produzido, os últimos grandes jogadores do Brasil são pontas. O próprio Neymar surgiu, hoje é mais um meia, mas surgiu como um ponta, e talvez a gente vai poder citar a posição de zagueiro como uma posição que tem vários jogadores também de alto nível: Militão, Bremer, Murilo, Gabriel Magalhães, Beraldo, Alex Ribeiro, enfim, tem vários, mas não acho que chega a quantidade de nomes que eu vou trazer igual nessa lista aqui de hoje. Primeiro, então, começar pelos jogadores que podem atuar tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda. Rafinha, do Barcelona, 34 gols e 22 assistências em 54 jogos na última temporada. Dispensa comentários, né? Um dos melhores jogadores do mundo em termos de desempenho, de qualidade, de refino técnico. É um cara que ataca o espaço muito bem, se achou atuando mais pela ponta esquerda com o Hans Flick no Barcelona, abrindo espaço para o Yamal na ponta direita, mas é um jogador que a vida inteira atuou como ponta direita, chegou a atuar também como meia, e eu vou te falar, eu vejo o Rafinha jogando bem por dentro na seleção. É que talvez o Vinícius Júnior é um cara que se encaixa muito pelo lado esquerdo, e talvez por isso seja difícil imaginar o Rafinha fazendo exatamente a função que ele faz no Barcelona, mas é um cara que pode atuar nas duas posições, e assim, a não ser que ele faça uma temporada muito ruim, é um nome mais do que certo na próxima Copa do Mundo. Outro nome que joga nas duas posições tranquilamente é Rodrigo, do Real Madrid. 14 gols e 10 assistências em 54 jogos pelo clube espanhol. Não foi a melhor temporada do Rodrigo, longe disso, assim como a temporada do Real Madrid como um todo não foi muito positiva, mas é um cara que conhece o Ancelotti, pode jogar assim como o Rafinha, como um cara mais centralizado, e tem especulações muito fortes de que o Rodrigo vá deixar o Real Madrid nessa temporada, possivelmente aí a caminho do Arsenal, é o time que mais se fala, seria, ao meu ver, uma ótima para ele, e aí sim ele vai jogar mais como um ponta esquerda. De toda forma, acho difícil que ele seja titularzaço assim da seleção brasileira, porque justamente a gente já tem o Rafinha, já tem o Vinícius Júnior, vai ter que abrir espaço para mais um jogador que atua por dentro, que pode ser o Matheus Cunha. Rodrigo pode ser um falso 9? Até pode, não acho que ele rende muito por ali, mas é um cara que, se você jogar na direita, jogar na esquerda, ele vai te entregar. E assim como o Rafinha também, acho que é um cara que tá mais do que certo assim na próxima Copa do Mundo, a não ser que ele chegue no novo clube ou então perca muito espaço no Real Madrid, mas em termos de qualidade técnica, eu vejo ele tranquilamente entre os mais convocáveis assim na lista do Ancelotti. O próximo é o Savinho, do Manchester City. Savinho, eu posso falar muito bem, porque eu sou setorista do Atlético, para quem não sabe, e o Savinho foi revelado justamente no Galo, e a gente escuta falar dele desde 2018, quando ele tinha somente 15 anos, subiu pro profissional com 16, era só um ponta direita em si, mas no Girona ele se achou totalmente pela ponta esquerda. No City varia, o Doku tem sido mais titular pela ponta esquerda, mas o Savinho joga muito pela ponta direita também, e pela ponta esquerda. Ele fez somente 3 gols e 11 assistências em 48 jogos, precisa dar um salto, assim, é um cara que vai ter uma forte concorrência para a próxima Copa do Mundo. O próprio Pep Guardiola fala que o Savinho, para ele se tornar um jogador de elite, ele precisa ter essa gana maior de fazer mais gols, de dar mais assistências, e o Savinho perdeu um pouco de espaço no clube inglês na última temporada. Os primeiros meses dele o primeiro semestre foi bem melhor do que o segundo, no segundo ele já perde um pouco ali de minutos, e agora com a chegada do Cherki e de outro jogador, o Marmoush, que também pode fazer aquela função, tem o Bernardo Silva, tem o Foden, tem o Doku, então são vários jogadores ali para aquela função. Não sei o quanto de espaço o Savinho vai ter no Manchester City, mas de toda forma é um cara que, em termos de drible, são poucos aqui nessa lista que driblam tão bem
quanto o Savinho, mas como eu disse, precisa melhorar essa questão de finalização, de quantidade de gols. Outro nome que fez uma baita temporada e que precisa estar no radar da seleção é David Neres. Acho que é a primeira vez que eu cito o nome dele aqui, mas é porque ele tá lá no final da lista, né? Eu acho que é um cara que vai precisar correr muito, assim, teria que fazer uma temporada espetacular para ir para a próxima Copa do Mundo. Pelo Napoli, ele fez 3 gols e deu 5 assistências em 30 jogos, sofreu muitas lesões, mas era um cara muito importante para o Conte na medida em que ele esteve disponível. O Conte até teve que mudar a formação para encaixar o David Neres, porque todo jogo que ele entrava muito bem. Ex-jogador do Ajax, do Benfica, já foi convocado para a seleção brasileira em diversas vezes e é um cara que pode jogar, se sente confortável tanto na direita quanto na esquerda, mas agora eu vejo ele muito distante de uma convocação para a seleção porque a concorrência é muito grande, como vocês estão vendo no vídeo de hoje. Outro que pode jogar nas duas pontas é Luiz Henrique, jogou pelo Olympique de Marselha na última temporada e foi contratado pela Inter de Milão antes do início do Mundial de Clubes. Somando os dois clubes, foram 9 gols e 9 assistências em 38 jogos. É um cara que tem um bom drible, tem boa arrancada, jogou muitas vezes como um ala, isso aí pode pesar, acho que é um nome pra gente ficar de olho, talvez, nesse sentido, né? Se o Ancelotti pensar num jogador que pode recompor um pouco melhor, assim como outro que eu vou falar daqui a pouco, que muitos veem como um lateral esquerdo, mas na verdade é um ponta esquerdo, é um ala esquerdo. Mas o Luiz Henrique, assim como o David Neres, também acho que está um pouco abaixo nessa disputa aqui, porque por mais que ele tenha feito uma boa temporada na França, ainda não é aquele cara assim de total qualidade. Eu acho que a gente tem outros aqui acima dele. Agora, jogadores que atuam só pela ponta direita. O primeiro deles é Malcom, do Al Hilal, 14 gols e 18 assistências em 48 jogos na temporada, números absurdos. Um cara, eu acho, subvalorizado pela torcida e pela imprensa em si. Pouco se fala do Malcom, agora que a galera vem falando um pouco mais dele por causa do desempenho no Mundial de Clubes. Teve até uma especulação antes de eu gravar desse vídeo que o Al Hilal talvez quisesse rescindir com o Malcom. Não sei até onde isso é verdade, foi uma notícia que surgiu na Arábia, de uma fonte até confiável, mas aí jornalistas brasileiros entraram em contato com o staff do Malcom e isso foi desmentido, então não sei onde que tá esse fundo de verdade aí nessa história, mas fato é que o Malcom pode jogar um pouco mais por dentro também, principalmente foi nessa função que ele se destacou muito com o Jorge Jesus, cara de muito drible, muita condução, forte, finaliza bem. Por mais eu entendo que o Al Hilal seja um time muito superior e isso infla muito o número dos caras que jogam lá, o Malcom é um jogador, ao meu ver, de muita qualidade, que foi muito subestimado durante toda a trajetória. Eu queria muito que ele fosse convocado, claro, a depender também do desempenho dos concorrentes dele. Na última convocação, quem esteve presente foi o Antony, do Real Betis, que é o nosso outro nome aqui. Então a gente chega aqui só para você não perder a conta. 5 jogadores que jogam nas duas pontas e agora o Antony é o segundo da ponta direita. Antony que recuperou o bom futebol pelo Real Betis, foram 9 gols e 6 assistências em 26 jogos, o grande nome do clube espanhol na temporada, deixou o Manchester United. Agora, ele tá com futuro indefinido, porque o Real Betis não vai comprá-lo, e a gente não sabe o que vai ser do futuro do Antony, se ele vai... não vai ficar no Manchester United, né? Mas a gente não sabe para onde que ele vai, e aí vai depender muito, né, cara? De onde... se ele vai se encaixar nesse contexto, como é que vai ser o desempenho dele, mas é um nome fortíssimo na briga, porque, ao contrário do Savinho, por exemplo, ele é um cara de muito drible e que consegue te entregar um pouco mais de participações em gols. Próximo nome aqui foi um dos melhores jogadores da seleção no ano passado, Luiz Henrique, ex-Botafogo, que tá agora no Zenit. Na atual temporada, na última temporada, ele jogou só o segundo semestre, né, pelo Zenit, foram somente 2 gols e 2 assistências em 14 jogos. Ele ficou de fora da primeira convocação lá do Brasil, ainda com o Dorival Júnior, porque na época o Zenit tinha jogado acho que 2 jogos, então era impossível convocar o Luiz Henrique. A gente pode questionar a presença dele na segunda convocação, de que já era com o Ancelotti, mas eu entendo que o Antony, por exemplo, já estava acima dele. É um cara muito forte, de drible também, de finalização, que mostrou, né, acho que isso é importante, mostrou que pela seleção ele não sente a camisa, é aquele tipo de jogador que fica no imaginário, porque quando ele entrou, ele foi muito bem. Então, o Luiz Henrique tem que estar no radar aqui do Ancelotti, da comissão técnica, por mais que ele tenha ido para a Rússia. E o nosso último nome aqui da ponta direita é o Estevão, do Palmeiras, 12 gols e 5 assistências em 37 jogos pelo Clube Paulista. Não terminou a temporada muito bem, apesar do golaço lá contra o Chelsea, o desempenho dele no Mundial de Clubes, e até antes também já vinha sendo um pouco questionável. O Estevão vai precisar mostrar muito no Chelsea, eu acho que ele vai ter uma concorrência pesada por lá, em termos físicos. Falei um pouco isso sobre outro vídeo aqui no canal, só você procurar Estevão aqui no canal que você vai ver uma análise um pouco mais completa sobre ele, mas eu acho que ele vai precisar melhorar muito a questão física. Não sei quantos minutos ele vai ter, então é bem possível que talvez o Estevão fique de fora da próxima Copa do Mundo se ele não tiver muito espaço
no Chelsea. A gente torce para que não, que ele chegue lá e arrebente. E eu acho principalmente, eu tô citando aqui o Estevão como ponta direita, mas ele pode ser um cara muito útil por dentro, jogando como um camisa 10. Acho que o Estevão por ali, ele pode render muito mais e ele já disse que se sente mais confortável por ali. Então o nome é um dos maiores, se não a maior promessa do futebol brasileiro hoje, ao lado do Endrick. Antes de falar os pontas esquerdas, vou citar aqui jogadores que podem jogar nessa função, mas que não são necessariamente pontas, mas que podem fazer um falso ponta, centralizando um pouco mais. Neymar é um cara que sempre foi ponta esquerda, a gente pode jogar ele por ali e centralizar ele em determinados momentos, acho difícil porque tem o Vinícius Júnior, etc, mas enfim, só vou citar aqui nomes. Matheus Pereira já fez muito isso no Cruzeiro, saindo da direita para jogar um pouco mais por dentro. Lucas Moura, que hoje é muito mais um segundo atacante, mas a vida toda foi um ponta direita, é a mesma coisa. Matheus Cunha, que muitas vezes joga como um falso ponta esquerda, jogou como um falso ponta esquerda por trás de um atacante. São caras que jogam um pouco mais por dentro, como eu disse, mas que podem ser, por exemplo, num 4-4-2, você pode jogar aqui o Andréas Pereira na esquerda e o Gerson na direita, para citar mais dois. Outro que já fez essa função, assim, desse meia-direita, que fecha em determinados momentos, é o Paquetá, que infelizmente a gente não sabe o que vai ser do futuro dele, se vai estar à disposição para a seleção brasileira ou não. O fato é que essa temporada dele foi muito ruim, né? E para fechar, Gabriel Jesus também é outro que pode jogar nas duas pontas. Ele, ao meu ver, é mais um segundo atacante, então precisaria centralizar um pouco, mas também é um nome que vem sofrendo com muitas lesões e por isso eu nem coloquei ele aqui na lista de pontas em si, porque tô priorizando caras que estão jogando bem e que são de fato pontas. E antes de chegar na ponta esquerda também, peço seu like, que é muito importante para o canal crescer, para chegar a mais pessoas. E se você é novo por aqui, se inscreva para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira, análises, convocações, escalação, enfim, tudo que tem a ver com a seleção brasileira eu tento trazer por aqui. Vamos aqui para os últimos 4 nomes, então, para a gente chegar a 13 jogadores nessas posições. Na ponta esquerda, o mais óbvio de todo, Vinícius Júnior, do Real Madrid. Mesmo em uma temporada que não tenha sido o auge dele, foram 22 gols e 16 assistências em 57 jogos. Ao meu ver, o segundo ou terceiro, a gente vai ter o Valverde, que jogou muito bem, mas foi um dos destaques do Real Madrid na temporada que foi muito ruim coletivamente, né? O Mbappé foi o grande nome, com mais gols e mais participações também. Acho que o Mbappé entregou mais do que o Vini. De toda forma, acho que o Vini talvez seja um dos nomes mais garantidos na lista da Copa do Mundo de 2026. A não ser que ele vire reserva, se lesione, né? Vamos até bater na mesa aqui, porque o Vini é um dos caras que não pode se lesionar, apesar de a gente ainda esperar muito mais dele na seleção brasileira. É um nome praticamente indiscutível em toda a convocação de seleção brasileira, ao meu ver. Outro que se destacou muito foi o Igor Paixão, do Feyenoord, 18 gols e 14 assistências em 47 jogos. Time holandês, claro, a gente entende, mas mesma coisa do Malcom, tem contextos, mas o Igor é um cara que, ao meu ver, inclusive, fez uma temporada melhor do que a do Martinelli, que é o outro jogador que eu vou citar aqui, que fez 10 gols e 5 assistências em 51 jogos. Acho que a disputa deles é mais ou menos entre eles. A gente vai ter também o Rodrigo. Assim, agora que eu tô citando todos aqui, né, acho que a gente já dá pra fazer uma comparação. O último, inclusive, dessa lista, só pra fechar, é o Samuel Lino, do Atlético de Madrid, 4 gols e 8 assistências em 47 jogos. Sim, eu considero o Samuel Lino como um ponta esquerda, porque ele não é lateral esquerdo, gente. O Samuel Lino, pouquíssimas vezes ele jogou como lateral esquerdo na linha de 4, ele sempre foi ala pela esquerda e, ao meu ver, isso é uma função muito diferente. Defensivamente, não é um cara assim, beleza, te entrega. Se você pensar em um esquema com 3 zagueiros, acho que entra na pauta, mas dificilmente ele vai ter mais qualidade técnica e refino do que outros que eu citei aqui, inclusive nessa lista aqui de pontas esquerdas. O Igor Paixão e o Martinelli que foi muito bem, ganhou muitos pontos com o Ancelotti, então imagino que tá um pouquinho à frente do Igor nesse sentido, até porque também já tem experiência de Copa do Mundo, tá num time maior, mas o Igor pode trocar de time, quem sabe, dar esse salto, e eu acho que ele tá no radar também da seleção. Mas se fosse pra gente fechar aqui os melhores pontas brasileiros hoje, tranquilamente ainda seriam Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. Talvez um top 5, deixa eu pensar aqui, que eu nem tinha pensado nesse top 5. Em termos de temporada, no ano passado, eu colocaria possivelmente o Antony, porque jogou demais, e não sei, talvez aqui o Malcom ou o... acho que seria o Malcom. Em termos de temporada, ele tá acima dos outros. Acho que seriam, em termos de temporada, foram eles. Agora, os 5 melhores, eu coloco o Estevão ainda nessa lista, no lugar do Malcom, e o Savinho no lugar do Antony. Acho que os dois, por mais que serem jovens, eles ainda estão acima deles. Enfim, quero saber sua opinião, quais desses pontos te agradam mais, quais você não vê chance de convocação, você citaria algum outro? Tem um aqui que eu lembrei agora, o Galeno,
mas acho que dificilmente ele poderia estar aqui nessa lista também, mas enfim, é um nome pra gente ficar de olho, acho um pouco abaixo, mas quero saber a opinião de você sobre todos esses nomes que eu falei, e se você concorda que essa é a posição que mais tem jogadores disponíveis para o Ancelotti convocar. Eu fico por aqui, não se esqueça do like e da inscrição, um abraço e até a próxima.